Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informação exclusiva para você. O jogador Quinteiro, ele mesmo, meia colombiano, foi oferecido ao Corinthians. O nome está na mesa da diretoria corintiana. Eu vou te falar qual a posição do Corinthians em relação a Quinteiro, que foi oferecido recentemente. Estou falando recentemente, não é na última janela não, foi agora, exatamente agora. Eu vou te contar os bastidores disso. Vamos também falar se o Corinthians fez proposta para comprar Biel. Existe uma proposta também na mesa do esporte para que o Corinthians compre em definitivo o ex-atacante do Bahia. Vou te contar tudo isso agora também nesse blend de informações, que ainda tem um pente fino do DM do Corinthians. O DM está vazio, Gustavo Henrique treinando, Raniel, Yuri Alberto volta quando? Tudo isso agora para você nesse blend de informações, que ainda tem um susto de Charles, né? O negócio foi, o jogador chegou até a gritar. Enfim, vou te contar como é que foi o treinamento do Corinthians nesta manhã no CT Joaquim Grava. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Corinthians aqui nesse blend de informações. Vou começar pelo susto, né, que o Charles deu no treinamento no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira, né, segundona começando. O nosso querido Charles, né, durante aí uma das atividades, né, de campo reduzido, hoje no CT Joaquim Grava, comandada lá pelo técnico Dorival Júnior, ele deu um carrinho, né, foi um carrinho meio desengonçado, né, enfim, a lá Charles. Ele tentou recuperar uma bola, deu um carrinho e, né, sofreu ali uma pancada no tornozelo. Na hora, a equipe médica já entrou, né, em ação ali, tá, no gramado para acompanhar a situação. O Charles chegou até a dar alguns gritos, alguns berros lá. Ele deitou no gramado por alguns minutos, sentiu muitas dores, chegou a se levantar, deu alguns passos, caiu de novo, tá? Ficou lá no chão, lá, pediu ajuda, depois caiu de novo, e foi uma loucura. Parecia que realmente tinha acontecido algo muito grave com o Charles, tá? Mas depois ele retomou, né, o treinamento normalmente, tá? E tudo não passou de um susto, né? No final das contas, não passou de um susto. O Charles, né, voltou aí normalmente aos treinamentos, tá? Na plateia, vendo tudo isso, estava ele, o sorriso mais bonito do Brasil, Yuri Alberto, tá? Ele estava lá acompanhando o treino, né, com bola dos companheiros na lateral do campo. Segundo um registro do UOL, né, a reportagem capturou o momento em que o Yuri Alberto aparece com um semblante aparentemente abatido. O que será que está acontecendo com o Yuri Alberto, hein? Segundo reportagem do UOL, tá? Ficou com o queixinho apoiado lá, enfim, tem lá o registro no UOL depois para vocês acompanharem, tá? Vamos aguardar, nós vamos falar agora, né, quando volta o Yuri Alberto e como é que está o departamento médico do Corinthians. Alguns jogadores liberados, mas ainda outros continuam no DM. Agora um pente fino do DM do Timão para você. Deixa o like e vamos falar muito do Coringão. Olha só, vamos fazer um pente fino do DM do Timão até chegar no Yuri Alberto, tá? Primeiro, Gustavo Henrique e Ranieri já voltaram a treinar, tá? Normalmente, com o elenco corintiano, né? No gramado, com bola, com os demais companheiros. O Gustavo Henrique se recuperou, né? De uma cirurgia que ele fez ali para corrigir uma hérnia que ele tinha, que vinha trazendo dores para ele desde o início da temporada. Jogou o Campeonato Paulista com dores, enfim. Ele chegou a treinar, né, uma semana antes no CT, ele já estava em treinamento ali, em recuperação, para acelerar o processo de volta dele, e deu tudo certo. Então, uma semana antes do grupo se apresentar, que aconteceu no sábado, o nosso querido Gustavo Henrique já estava treinando para poder voltar mais cedo. Ele quer ser titular com o Dorival Júnior, tá? Outro que voltou foi o Ranieri. O Ranieri foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, né? Chegou a desfalcar o Corinthians e agora foi liberado pelo departamento médico do clube e voltou a treinar no campo com os demais companheiros, tá? Agora o caso do Yuri Alberto é um caso que o Corinthians trata com mais cautela. O centroavante ainda, enfim, ele já saiu do departamento médico, tá? E iniciou a transição física, né? Assim, vamos dizer que ele já saiu, tá? Não saiu por completo,
Mas, por outro lado, dá porque ele vai para fazer a transição no gramado, mas ele volta também para o DM. Então, não vamos colocar como liberado ainda, tá? Ele está em fase aí de recuperação após ter sofrido uma fratura na vértebra L1, tá? Localizada na região lombar. É uma lesão meio chata, tá? Ele, durante os 15 dias de férias, ele fez um cronograma de treinos, realizou tratamento com um fisioterapeuta particular, enfim, ele quer voltar antes, até porque ele quer estar em visibilidade, na vitrine, na janela agora, né, na abertura da janela de transferências. Ele tem interesse, sim, em jogar no futebol europeu, tá? A previsão é que ele retorne somente no fim de julho ou início, tá, de agosto, mas nos próximos dias eu vou passar um prognóstico melhor para vocês, mas uma coisa a gente já sabe, né? Por exemplo, Gustavo Henrique e Ranieri vão estar no dia 13 agora, quando o Corinthians volta a jogar contra o Red Bull Bragantino na Arena. O Yuri Alberto não vai estar, tá? O Guinegão está praticamente recuperado de uma lesão no posterior da coxa, está em transição, logo está voltando. Outro jogador que está no DM também e recuperado é o Luiz Gustavo Bahia, tá? Sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, tá? Esquerdo, e a estimativa aí é que ele volte daqui 2 ou 3 semanas. Enfim, está se recuperando ainda, né? Eu falei recuperado, eu me precipitei. Está se recuperando ainda de lesão o Bahia, 2, 3 semanas ainda. Comente aqui embaixo, vamos falar de mercado da bola. Olha só, em relação a Biel, o nome dele não chegou à alta cúpula corintiana para avançar em contratos ou propostas, mas o nome dele agrada bastante Fabinho Soldado e agrada bastante também o nosso querido Dorival Júnior, tá? O que acontece em relação ao Biel? O Corinthians inicialmente fez uma proposta de empréstimo ao Sport, mas o Sport não quis emprestar. Outros clubes também querem o jogador por empréstimo. É bom lembrar que o Sport pagou 8 milhões de euros junto ao Bahia, né, para contratar o jogador. O que o Corinthians fez agora, tá? Nesse momento o Corinthians tenta, né, isso ainda o departamento de futebol do Corinthians, não chegou à alta cúpula, mas Fabinho Soldado e companhia tentam comprar parte dos direitos econômicos do jogador. E aí a gente passa a entender melhor essa situação. Por quê? O time português está pedindo 7 milhões de euros por ele. E não dá para você hoje investir 7 milhões de euros no Biel, né? É um jogador, enfim, jovem ainda, né? 24 para 25 anos, mas é um risco. E aí o Corinthians quer comprar parte, por exemplo, metade, pagar 3 milhões de euros, pagar 3 milhões e meio de euros, enfim, o Corinthians quer comprar parte dos direitos econômicos, o Sport ficaria com o restante, e o Corinthians, assim, investiria pouco, né, e poderia contar com o jogador e reforçar o seu elenco, ele que atua pelos lados do gramado. Interessante a proposta aí do Corinthians em relação ao Biel, tá? 7 milhões de euros por 100% é muita grana, né? 45 milhões de reais, iria toda a grana aí do adiantamento da Nike, que vai adiantar para o Corinthians em agosto 50 milhões que podem ser usados aí em reforços, tá? Então a gente vai ter que aguardar. Outros clubes querem o jogador, como São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Então a concorrência é grande, por isso o Corinthians, né, pulou aí na frente com uma proposta diferente dos outros clubes que estão tentando empréstimo, como o Corinthians já havia tentado também, o Corinthians agora tentando uma compra, tá? Vamos aguardar. Jogador de 24 anos, seria um bom reforço para o Corinthians. Comenta aqui e deixa o seu like. Exclusivo, tá? O nome de Quinteiro, ele mesmo, o meia colombiano, Carrasco, do Corinthians, o Quinteiro, Carrasco pelo Racing, Carrasco pelo América, talvez, foi oferecido ao Corinthians. O nome dele está na mesa, e eu vou te contar o que está pegando. Juan Fernando Quinteiro, meu amigo, colombiano, jogador, inclusive, atualmente, podemos dizer, de seleção colombiana. Jogador de 32 anos, tá? Que tem aí o seu contrato sendo rescindido com o América de Cali por conta de divergência na questão das finanças, né? É um jogador considerado caro hoje para o América, inclusive o América de Cali tem jogo importante, mata-mata com o Bahia na Sul-Americana, e mesmo assim está se desfazendo de um jogador interessante como o Quinteiro. Ele está ficando livre no mercado. E ele foi oferecido ao Corinthians, tá? Nesse final de semana, o nome dele está nessa segunda-feira aí
na mesa da cúpula corintiana, o Quinteiro, jogador de 32 anos, meio atacante, e é claro que eu não vou deixar você com meia informação. O nome dele foi rejeitado, recusado pela cúpula corintiana e comissão técnica, tá? Então é importante a gente passar isso para vocês. O foco no momento é contratar jogadores mais jovens, né? Até para equilibrar mais o elenco. O elenco do Corinthians, queira ou não, já é um time que tem vários jogadores aí acima dos 30 anos, vários jogadores que muitas vezes não aguentam jogar 3 jogos seguidos, né? Tem que haver o revezamento, e por isso o Quinteiro acaba não interessando, porque a questão de qualidade técnica dele é indiscutível, mas é um jogador que até aparenta ser um pouco acima do peso, mas que joga muita bola. Eu gosto do Quinteiro e até gostaria de vê-lo, sinceramente, com a camisa do Corinthians. Mas, enfim, entendo também a cúpula corintiana. Se for para realmente trazer bons jogadores mais jovens, é até melhor. Entendo, até porque eu sou um dos críticos em relação a o time do Corinthians já está um pouco envelhecido, tá? Mas eu quero a sua opinião. O Quinteiro foi oferecido e foi rejeitado, tá? Pela cúpula corintiana, para você ter uma ideia, titular absoluto, né? No Racing, tá? Você lembra muito bem. E titular também no América de Cali, tá? Jogador aí que nessa temporada já fez 21 jogos. E só para você ter uma ideia, ele foi convocado pela seleção colombiana neste ano em 4 partidas e é cotado, né, para integrar aí o grupo, né, na Copa do Mundo de 2026, ao lado inclusive do Arias, né? Enfim, o Quinteiro, muito bom jogador, com passagens marcantes por Porto, por River Plate, né? O jogador se despede aí do América antes dos duelos aí contra o Bahia pela Copa Sul-Americana, tá? Informação importante, exclusiva para você, Quinteiro foi oferecido e recusado pela cúpula corintiana, tá? Gente, não esquece do like para me ajudar, você que gosta do canal, a gente sempre buscando a informação na temperatura certa para você. Não esqueça do hype também, porque se você gosta do canal, é bem interessante, né, para mim, você me ajudar nessa questão do hype, porque o YouTube vai oferecer essa live aí para outros corintianos. Essa live não, né, esse vídeo. Então deixa o hype aí, por favor. E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí das informações do Timão? Deixa suas opiniões nos comentários, ok, galera? E tem mais informações do Corinthians. A Polícia Militar aprovou nessa tarde os equipamentos de biometria facial instalados na Neoquímica Arena. Agora o Corinthians aguarda apenas o laudo oficial para confirmar a liberação da capacidade total do estádio nos próximos jogos. A vistoria durou cerca de 3 horas e testou quase todas as 135 catracas com a nova tecnologia. A instalação foi concluída em tempo recorde, em aproximadamente 2 semanas. E essas foram as informações do Corinthians, galera. Se você é corintiano, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder o vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!